Graça e paz, vocês sejam multiplicados todos os dias de vossas vidas. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre os textos há pouco lidos, sobre o tema, Jesus está conosco em meio à tempestade. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, uma das coisas que eu gosto muito de fazer e que eu faço muito pouco, esse ano nem fiz ainda, é pescar. Gosto muito de pescar. Desde pequeno. Claro que a pescaria que eu fazia quando era pequeno era diferente, um canicinho de bambu, uma rolhazinha de garrafa, pescando um lambarizinho, um jundial, um janinho, uma traíra. Aqui as pescarias são diferentes. Aqui a gente pega uma traineira, um barco e vai para o mar. E a gente já fez algumas pescarias interessantes. E eu estou falando de uma em especial porque o tema hoje é tempestade. Teve uma pescaria que foi tranquilo até certo ponto. De repente começou a chover, o vento começou a mudar, e aí era água de cima, água de baixo, e cada um se segurando no banco, e, meus amigos, é assustador. Aquele barquinho ele voa, bate, parece que vai, aquelas madeiras parecem que vão desmanchar todas. É cada estouro que dá, e assim impressionante que a gente não vê nada, fica tudo escuro. Então é o timoneiro que está lá, o barqueiro que está conduzindo o barco, e ele vai a prumo, ele sabe. E a gente na confiança. E aquilo ia batendo, as ondas entrando e o barco sendo jogado para tudo que é lado. Claro que eu estava na oração. As pessoas apavoradas do lado, de repente um até disse: pastor, o senhor até que está tranquilo. Eu disse: bom, eu sei que Deus está comigo, se Ele me levar eu vou estar com Ele, não muda muito. Mas é assustador. Aí eu lembro dessa leitura que a gente acabou de fazer, de Marcos 4, 35 a 41, onde não havia motor, onde era no reino. E o texto bíblico, ele diz que Jesus passou o dia inteiro ensinando, fazendo curas, e fazia pouco tempo que os discípulos estavam com ele, acabaram de chamar os 12 apóstolos, eles estavam aprendendo a conhecer Jesus. E Jesus diz para eles: olha, vamos para o barco e vamos para o outro lado. E eles estão indo no Mar da Galileia, e o Mar da Galileia ele é diferente, porque ele fica bem abaixo do nível do mar, cercado de montanhas, e ali acontece exatamente o que aconteceu aqui. Repentinamente veio uma tempestade. Eles estavam tranquilos e de repente veio aquela tempestade, e logo aqueles discípulos, que na sua maioria eram pescadores, notaram que a tempestade não era uma tempestade comum, e eles se apavoram. Eles fazem de tudo como experientes pescadores que eram, mas não dá, está acima das suas forças. E aí eles olham para trás, lá no fundo do barquinho, Jesus está dormindo no travesseiro. E eles, apavorados como estão por causa da tempestade, acordam Jesus e dizem: Senhor, tu não te preocupas, nós vamos morrer. E a palavra de Jesus não é para eles. Levanta, olha para o mar e diz: te aquieta. E de repente aquele mar furioso vira uma piscina. Tranquilo, tranquilo. E então Jesus olha para os discípulos e diz assim: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês têm tão pouca fé? E eles entre eles dizem: mas quem é esse que até o mar obedece? Interessante como nesse episódio nós vemos as duas naturezas de Cristo. A natureza humana, ele passou o dia inteiro ensinando, curando, e ele, que é o Deus Todo-Poderoso que se fez carne, que precisou aprender a andar, caminhar, falar, que chora, que ri, que come, que bebe, que dorme, está cansado. E na sua natureza humana ele está ali deitado, descansando. Mas quando os discípulos, apavorados, pedem ajuda no meio da tempestade, ele simplesmente diz para o mar: te aquieta. E ali está a sua natureza divina.
Ele é verdadeiro homem, que veio morrer pelos nossos pecados, e é o verdadeiro Deus que tem todo o poder. E quando puxa a orelha dos discípulos e diz: por que vocês são tão tímidos? Por que tem tão pequena fé? É como se ele estivesse dizendo: escuta, o que eu falei quando nós entramos no barco? Eu não disse que a gente ia para o outro lado? Se eu falei que a gente ia para o outro lado, e eu estou no barco, fé. O que é fé? Fé não é só acreditar, a gente tem que acreditar na coisa certa. Por exemplo, não adianta eu ter fé que está tudo certo com o meu carro se o freio estiver desregulado. Quando chegar na passagem do trem lá, eu vou me arrebentar. Segundo termos teológicos, fé é conhecimento, assentimento e confiança. Eu preciso conhecer, eu preciso concordar, e então eu preciso me agarrar aqui. Eles estavam aprendendo a conhecer Jesus. E ainda faltava esse assentimento. Realmente Ele é Deus, e Ele é o Deus que veio para mim. Ele veio morrer por mim. E fé é isso. É eu olhar para Jesus e dizer: Ele é o meu Senhor e Salvador. Por isso que Paulo diz: como crerão se não ouviram? Por isso que é necessário que a mensagem seja divulgada. Como é que eu vou saber que eu preciso de um Salvador se eu nem sei que eu sou pecador? Nós somos pecadores, nós temos raiva, ciúme, inveja, egoísmo, ódio, e estamos indo para o inferno. E aí a mensagem bíblica diz: verdade. E se continuar assim, vai. Só que Jesus te amou tanto que veio e deu a sua vida por ti. E Ele pagou essa dívida, Ele te reconciliou com Deus. Então, agora que você sabe isso, conhecimento, e você concorda com isso, se agarre a isso, é para você. Viva essa fé. E saiba que Jesus está no barco da tua vida. E Ele diz que quem crer e for batizado será salvo. Então, se Ele está no barco e diz que você vai chegar até o outro lado, não tema a tempestade. Acabamos de cantar. No meio da tempestade, segura na mão de Deus e vai. É fácil. Tem aquelas tempestades que são programadas. Quando a gente vê um filho que está doente há um tempo e parece que a tempestade não passa. Tem uma doença que eu não consigo, apesar do tratamento que eu vou fazendo, eu não fico curado, que me incomoda. É uma tempestade que parece que não acaba. Estou em busca de um emprego, bato a porta aqui, bato a porta ali, e a porta não se abre. Mas tem a tempestade repentina, onde está tudo bem, e de repente um acidente, um tiro. De repente eu estou na frente de um cara perigoso, de um traficante, de alguém que me ameaça de morte. E aí? Uma epidemia, uma doença, algo inesperado. E se a gente tentar remar com as próprias forças, como os discípulos tentaram, a gente não sai do lugar. E a gente fica apavorado. E aí é preciso fazer o que os discípulos fizeram: Senhor, eu sou pequeno, eu sou fraco. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Eu sei que tu está no barco, fortalece a minha fé. E Ele sempre ouve o nosso pedido, Ele sempre ouve a nossa prece. Principalmente nos momentos de tempestade, quando a gente vai de forma humilde. Não de forma arrogante, de forma com soberba, querendo impor. Isso às vezes é um problema. E o outro texto que a gente leu, o texto de Jó, capítulo 38, a gente conhece a história de Jó. A vida dele foi uma tempestade. Estava tão bem, um homem rico, com muitos e muitos bens, uma esposa cheia de filhos, os filhos toda hora faziam uma festa, um churrasco. Quando o diabo pede autorização para Deus, para tentar, ele diz: ele só está assim, ele só é fiel a ti, porque ele tem tudo, não falta nada. E Deus diz: então vai a ti.
que eu vou te provar que ele tem fé. E o diabo tira tudo dele. Vem os ladrões, roubam metade dos bens, dá uma tempestade, cai raio, queima muita coisa. Os filhos estão fazendo uma festa, dá um terremoto, a casa cai, eles morrem. A esposa fica desesperada e diz: amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. E aí ele fica doente, fica cheio de úlceras, se coça com caco. Como é ruim com você? Ele se coça com caco e ele diz que está falando como uma louca. Tudo foi dado por Deus, ele levou, é dele. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vim nu ao mundo, nu eu vou voltar. E a Bíblia diz que ele não pecou, ele continuou com fé em meio àquela tempestade. Mas ele está arrasado, porque ele sempre foi fiel. O texto começa dizendo que Jó é um homem fiel e justo diante de Deus. E ele se sente sim como um homem injustiçado. E ele não entende o que está acontecendo. Então vem 3 amigos consolar Jó. Quando vem a situação dele, não imaginava que fosse tão deprimente. E eles só sentam com ele e ficam uma semana de luto com ele, sofrendo com ele. Depois daquela semana, Jó quebra o silêncio e começa a amaldiçoar, não a Deus, mas a si mesmo, o seu dia de nascimento. Eu não devia ter nascido, tudo errado, aquele dia não devia ter acontecido. E começa a se auto-justificar, e aqui está um problema. Um problema que não é de Jó, é meu, é de cada um de vocês. Não é? Quando acontece a tempestade, qual é a primeira coisa que a gente geralmente faz? Ah, Deus, eu não mereci isso. Por que logo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Isso não pode acontecer comigo. E Jó começa a questionar Deus. Jó começa a definir Deus, Jó começa a avaliar Deus, e parece que Jó conhece mais Deus do que Deus mesmo. E os 3 amigos de Jó começam a rebater e dizer: não, tu tem um pecado oculto. É outra coisa que a gente faz, né? Não, a desgraça aconteceu com ele lá porque ele fez alguma coisa errada, mas é sempre com o outro. Com a gente não é bem assim, né? E os 3 começam a acusar: tu está escondendo algum pecado e é por isso que tu está pagando por esse castigo. E aí o debate vai, o debate vem, e se junta um outro amigo, um mais novo, chamado Eliú. E esse é o mais sensato deles. Capítulo vai, capítulo vem, um defendendo, um acusando, e de repente Eliú fala e diz assim: bom, eu sou mais novo, vocês todos são velhos, eu ouvi até agora a voz da experiência, mas agora eu quero falar também. E ele repreende os 3 amigos de Jó e diz: não é questão de pagar por uma culpa, pagar por um pecado, não é isso. E ele repreende Jó e diz: Jó, o que tu acha que é para estar questionando Deus assim? E aí, Jó, menos? E então, entra o capítulo 38 que nós lemos hoje. E o texto começa dizendo assim: então Deus responde a Jó. E vem no meio de um redemoinho, todos calam a boca. E agora é a hora de Deus falar. Vocês já foram visitar uma cachoeira ou uma queda d'água grande? A gente vai conversando, se aproximando, de repente a gente está falando mais alto, está quase gritando por causa do barulho, não é assim? De repente, quando vê aquela cachoeira, aquele poder todo, a gente cala a boca, porque não adianta mais gritar. A força, o poder está ali, a beleza está ali. É hora de Jó e de seus amigos calarem a boca. Antes de Deus falar, Jó não parava de falar. Depois que Deus fala, Jó não tem mais o que falar. E então Deus começa a perguntar: muito bem, Jó, já que tu tem tanto conhecimento, já que tu é tão entendido, tão sábio, onde é que tu estava? Me responde algumas perguntinhas básicas. Onde é que tu estavas quando eu criei o mundo? Onde é que tu estavas quando eu criei as estrelas, dei um nome para cada uma delas? Onde é que tu estavas quando eu fiz os fundamentos da terra, quando eu criei o mar e disse: até aqui tu vai, até aqui tu não vai mais? E aí Deus vai fazendo um monte de perguntas que não tem como Jó responder. É como se Deus dissesse assim: Jó, se tu não sabe nem o ABC da criação,
Vamos falar de sofrimento, merecimento e culpa outra hora. Se tu não sabe nem por que eu estiquei o pescoço da girafa, nem por que eu coloquei as listas na zebra, joga. Menos. Às vezes a gente é assim, né? A gente acha que sabe tudo. E a gente precisa sempre de novo aprender que Deus é Deus. Todos conhecem a NASA. Né? Tem os maiores cientistas do mundo, a Agência Espacial Americana. Sabe qual é o símbolo que tem na entrada da NASA? Uma abelha. Por quê? Porque os grandes cientistas do mundo inteiro dizem que é impossível uma abelha voar. Não dá. O peso, o corpo, o formato e a asinha, não dá para fazer nada igual uma abelha que voa. É impossível. Foi isso que Deus fez com Jó. Disse: olha, beijo, dá uma olhada para a natureza que eu fiz. As abelhas estão aí, polinizando, dando mel, própolis, tantas flores bonitas, por causa das abelhinhas, que voam e como voam. Depois que Deus fala, Jó diz: Senhor, eu falei como idiota, um imbecil me deu.